Novamente em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude. Senhor, nós curvamos aqui o nosso coração diante de Ti, reconhecendo que o nosso próprio coração é enganoso e como precisamos da luz do Teu Espírito e da Tua palavra sobre nós e em nós, nos conduzindo à Tua própria pessoa, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos cubra com o Seu sangue, de tudo aquilo, Senhor, que fizemos, ainda que estejamos na reunião de partir do pão. Que de alguma maneira, Senhor, não trouxe a direção, nem percebemos juntos a direção do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos cubra com o Seu sangue e nos ajude aqui na Tua presença. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco, nos ajude a compreender a Sua palavra, abra os olhos do nosso entendimento, que possa jorrar luz sobre nós, possa, Senhor, ser com a nossa necessidade. Os pães e os peixes nós colocamos diante de Ti. Ainda são menores do que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, mas é o que temos, Senhor. E colocamos diante de Ti, pois nós sabemos que a Sua bênção multiplica todas as coisas. Que o Senhor seja conosco, te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos nesse texto aqui já há algum tempo e, com a ajuda do Senhor, vamos tentar concluir hoje, nessa manhã. O apóstolo Pedro, ele está falando aqui para nós, mais uma vez, que o fim de todas as coisas está próximo. Então, nós precisamos ser criteriosos, que é a palavra sofrôneo, que quer dizer estar mentalmente sadio ou ter uma mente sã, ou pensar de forma moderada, e sermos sóbrios, que é a palavra nefo, que é estar calmo, sereno ou controlado, né? E como nós brincamos algumas vezes, precisamos estar calmo, sereno e tranquilo na presença do Senhor. E esse trabalho, só quem pode fazer é o próprio Espírito Santo, é a própria vida do Senhor, é o Senhor mesmo, que pode fazer esse trabalho em nossas vidas. Um texto que citamos, também queremos lembrar nesse tempo, é Mateus capítulo 11, que o Senhor disse para aquelas pessoas que anteriormente estavam na condição de exaustas, aflitas, sem descanso para suas almas, e o Senhor as convida, dizendo: Vinde a mim, todos vós estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E logo depois ele muda o chamamento, agora dizendo para nós o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, não é apenas mais ir a Ele, mas agora entra a responsabilidade humana, e o Senhor fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Então, quando nós tomamos o jugo do Senhor sobre as nossas vidas, e aprendemos com Ele, nós temos descanso para as nossas almas. Mas enquanto não aprendermos dele mesmo, nenhuma literatura, nem nenhuma palavra, nenhum tipo de artigo na internet ou alguma coisa que você esteja lendo, nem nenhuma pessoa pode levar você ou a mim a termos descanso às nossas almas, a não ser se formos a própria pessoa do Senhor. Ele disse: aprendei de mim. Ele não disse que deveríamos aprender dos apóstolos, dos discípulos, dos seus profetas, dos seus mestres, mas ele diz: aprendei de mim. Então, a função dos presbíteros, dos apóstolos, dos profetas, dos irmãos mais velhos, seja lá quem o Senhor queira levantar, é apenas, esses irmãos têm a função de conduzir os irmãos à pessoa do Senhor, e não podem de maneira nenhuma atrair essas pessoas para si, porque a palavra do Senhor é muito clara: aprendei de mim. Se não aprendermos dele, não vamos aprender de mais ninguém. Nós só temos um modelo perfeito nas Escrituras, que é o Senhor Jesus Cristo,
E o próprio Paulo, que se aproximou muito da vida do Senhor, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos por modelo perfeito a pessoa do Senhor e precisamos ir a Ele. Um outro texto que também citamos dentro daqui de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 5 diz o seguinte, no meio do versículo você vai identificar, ele diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo concede graça, ou concede a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, contudo concede graça aos humildes. Então temos um princípio aí estabelecido dentro desse assunto que nós estamos falando já há algum tempo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Hebreus capítulo 4, versículo 16, que lemos também juntos aqui nessa manhã com os irmãos, diz: acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Alguns irmãos falam que talvez seja uma interpretação legalista quando nós chegamos nesse texto e dizemos assim: precisamos ir até o Senhor. Vamos mirar aqui. Obrigado, irmão. O livro de Hebreus, mais uma vez, no capítulo 4, no versículo 16, alguns irmãos dizem que talvez seja uma visão legalista interpretar o texto dessa maneira. Mas diz assim: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eu, pelo menos, não achei nenhuma tradução que fosse muito diferente disso aqui. Mas ele diz que precisamos nos aproximar para receber misericórdia e achar graça. Achar graça. A graça não é alguma coisa banal, e a graça não é alguma coisa que esteja disponível o tempo todo. Preciso ter bastante cuidado ao falar essas palavras, mas não é um assunto que está disponível o tempo todo, que nós podemos fazer o que quisermos com esta graça. De maneira nenhuma. É o trono de graça, mas essa graça só flui para os lugares mais baixos. E aqui a palavra é muito clara: acharmos graça. Muitas vezes nós não achamos graças porque temos que voltar ao princípio anterior do que Pedro está falando no capítulo 5, versículo 5. Por que nós não achamos graça? Porque o nosso coração está soberbo. Deus resiste a quem? Ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, o humilde, ele acha graça, mas o soberbo, ele não acha graça. Compreende? Então, não estou contradizendo a palavra, ela está aí. A soma, como diz o salmista, Salmo 119, diz: a soma da tua palavra é a verdade. Então, vamos somar uma coisa com outra para podermos chegar a um parecer, podemos assim dizer, mais claro na presença do Senhor com relação a esse assunto. Então, precisamos achegar junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é o tempo que nós precisamos de graça para nossas vidas? O tempo todo. Mas por que nós não achamos? Porque o nosso coração pode se encontrar soberbo diante do Senhor. O Senhor mesmo, Ele é graça. Ele é cheio de graça e de realidade. Mas essa graça, que é a própria pessoa do Senhor, podemos também mirar dessa maneira. Nós podemos anunciar o Evangelho para todos os povos desta terra, podemos anunciar o Evangelho para todas as pessoas, mas se elas não se humilharem e perceberem que elas são pecadoras e que precisam de um Salvador em sua vida, essa graça vai funcionar na vida dessa pessoa? Não. E assim também, irmãos, com relação a nós, precisamos estar bem atentos. E aqui Pedro é bem criterioso na sua palavra. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Muitas vezes nossas orações elas são paralisadas, nós não temos muitas vezes condição de orar, e deve ser um estado do nosso coração estarmos dessa maneira. Não temos que nos achegar ao Senhor não de forma soberba, dizendo que nós aprendemos, com o tempo nós aprendemos, não. Sempre precisamos estar de forma humilde diante do Senhor, mas precisamos perceber claramente que talvez por não estarmos numa condição humilde diante do Senhor, o Senhor mesmo esteja resistindo à nossa vida.
Então precisamos considerar isso seriamente diante do Senhor. A graça sempre foi para os lugares mais baixos, os lugares de humildade, de humilhação e das fraquezas, como nós citamos a experiência de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, que aparece lá várias vezes na palavra fraqueza, a palavra grega correspondente é asteneia, que quer dizer fraqueza física, debilidade natural. E o próprio Paulo diz: eu também me alegro, eu também me regozijo nas injúrias, quando nós somos julgados injustamente pelos outros. E Paulo foi muitas vezes julgado pelas pessoas, e inclusive pela própria igreja em Corinto, e ainda assim Paulo não se ensoberbeceu, dizendo: porque eu preguei o evangelho para vocês, porque eu abri porta para que outros irmãos viessem. Nada disso. Paulo se manteve naquele espírito diante do Senhor, de humildade diante de Deus. E para que não se ensoberbecesse por causa das grandezas que ele recebeu da parte do Senhor, o Senhor enviou um mensageiro de Satanás para colocar uma estaca, não é o espinho, a palavra grega é uma estaca em Paulo, para que ele não se ensoberbecesse com aquilo que ele estava recebendo da parte do Senhor. Então, Deus tem os seus meios da graça para poder fazer de muitas maneiras com que nós possamos entrar nessa realidade de aprender dele, que é manso e humilde de coração. E nesse texto que temos lido já alguns finais de semana, sobre a questão de o fim de todas as coisas está próximo, e precisamos ser criteriosos, precisamos ser sóbrios a bem das nossas orações. Então é o desejo do Senhor em todo o tempo que nós possamos chegar ao trono da graça. Mas muitas vezes nós não temos, irmãos, capacidade nós mesmos de fazê-lo. A nossa natureza por si mesma ela é rebelde, ela é contrária à vida que foi colocada dentro de nós, a vida do próprio Senhor. Nós tomamos sempre caminhos diferentes do caminho da graça do Senhor, que é nos humilharmos na presença dEle. Então o Senhor nos coloca dentro de Romanos capítulo 8, para dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas estão cooperando, então as fraquezas estão cooperando, as tentações estão cooperando, até mesmo situações pecaminosas cooperam soberanamente na mão do Senhor. As circunstâncias, as enfermidades, os problemas físicos, os problemas psicológicos, tudo está cooperando para nos levar para uma condição de o tempo todo recebermos graça da parte do Senhor. Algumas vezes eu fico pensando, olhando para o horizonte, pensando acerca da vida humana, da minha própria vida e da vida de cada um de nós e tantos que estão aí sobre a face da terra. Como falamos na semana passada, uma topada e o nosso pé inflama. Se não tivermos cuidado, precisa arrancar a unha, e se não tiver cuidado, precisa arrancar até o dedo. Um cortezinho pequeno, e daqui a pouco, de madrugada, aquele homem forte, que está levantando os halteres, que está caminhando todos os dias, daqui a pouco ele é acometido por uma febre, e aí, oi. Hoje a gente está bem, daqui a 50 anos, a gente não sabe como nós vamos estar. Nós vamos envelhecer. Mas o envelhecer também é um trabalho maravilhoso do Senhor para dizer para nós que nós não somos nada. Hoje a gente está forte, daqui a 50 anos a gente não aguenta nem levantar a Bíblia direito. Então, irmãos, eu fico pensando assim, de que temos de nos vangloriar? Em quê? Podemos pegar todas as Escrituras e estudar ela por todos os anos da nossa vida. E no final da nossa vida, aí a gente vai pensar assim: poxa, esse irmão estudou a Escritura por toda a sua vida, esteve diante do Senhor por toda a sua vida, então o Senhor faz como fez com Jeremias, coloca no cárcere. Ou fez como T. Austin Sparks, ele morre tuberculoso e pobre. Ou fez como o irmão Otmani, no auge da sua vida espiritual, o Senhor coloca ele na cadeia e fica lá até praticamente os últimos dias da sua vida.
O Senhor, irmãos, está falando de muitas maneiras, nas nossas circunstâncias, no nosso dia a dia. Hoje nós podemos estar aqui, desfrutamos do Senhor, levantamos as nossas mãos, engrandecemos o Senhor, bendizemos, falamos, gritamos, mas amanhã a gente está murcho. Passamos a noite toda orando, irmão, buscando o Senhor, buscando a sua presença, jejuando, levamos 5, 6 dias jejuando, alguns até 20 dias jejuando. Depois que termina o jejum, aí quando é a próxima semana, aquele pecado que acompanha, bate na sua porta e você cai. Irmão, do que a gente tem que se vangloriar, irmãos? Pelo amor de Deus. Entende? Nós não temos de nos vangloriar de nada. Então não podemos, irmãos, pensar de nós mesmos além do que convém. Precisamos pensar com moderação, porque hoje estamos aqui. Amanhã não podemos não estar. Mas aquilo que o Senhor precisa fazer em nós, nós precisamos permitir que Ele faça, para que haja um avanço em nosso interior. Esse exterior, irmãos, não serve para muita coisa. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova dia após dia. Então vamos aprender dele e ele mesmo possa nos conduzir à sua santíssima presença. Vamos ver alguns outros princípios aqui na palavra para poder entrarmos propriamente no assunto de hoje. Vejamos 1 Coríntios, que lemos também na semana passada, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então perceba o que o Senhor vai abrir para nós aqui, o que está no seu coração antes da eternidade, e é o trabalho do Senhor em todo o tempo. Você vai perceber que desde o dia que você se converteu, Deus está trabalhando dessa maneira. E o Senhor vai lhe lembrar de muitas coisas e vai lembrar da vida dos irmãos. Esse é um princípio que Deus não muda em tempo nenhum, e nem mudou esse princípio com relação à pessoa do seu filho, e vamos entrar aqui. Verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então o Senhor vai pegar esses princípios que estão aqui no versículo 27 e 28, coisas loucas para envergonhar os sábios, coisas fracas para envergonhar as fortes, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Esse tempo que vivemos não é o tempo de Deus dividir glória com ninguém. O tempo de Deus dividir a sua glória conosco é depois do tribunal de Cristo. Se passarmos por esse tribunal, nós vamos receber recompensa da parte do Senhor, e aí você vai ter status de glória, assim como você tem astros aí no firmamento, que tem uma glória, uma superior à outra. Por exemplo, o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Imagine um Sol, imagine uma estrela de primeira grandeza, o tamanho dela, o brilho e a força, e quantos bilhões de megatons tem ali dentro o tempo todo funcionando e irradiando parte daquilo que faz parte do seu sistema solar. Então, naquele dia, nós, se formos como um Paulo, nós seremos como uma estrela de primeira grandeza. Se formos como um Pedro, estrela de primeira grandeza. E aí vai. Então, vai diminuir. Quanto mais próximos do Senhor, maior é a grandeza que vai se manifestar em nós. Mas nesse tempo que nós estamos, Deus não divide glória com ninguém. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está fazendo essas coisas que estão aqui, no versículo 27 e 28. Para quê? A fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Aí você pode dizer assim: não, irmão, é porque isso é na presença dele. Deixa eu corrigir o que você pensa, o que nós pensamos. Você sai da presença do Senhor? Tem como fugir da presença dele? Tem? Então, se não tem como fugir da presença dele, então, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Mesmo que você esteja dentro da sua casa, no quarto mais recôndito, escondido, e ninguém esteja vendo, a presença do Senhor está lá com você, está lá no seu interior. Mas lá, de forma escondida, é interessante. Nós não fazemos algumas orações que nós fazemos aqui quando estamos juntos. Nós não levantamos a nossa voz da maneira que levantamos aqui. E talvez dentro da nossa casa nem a gente levante, nem a mão, nem tampouco fique de pé para engrandecer o Senhor. Então precisamos nos examinar se estamos nos vangloriando ou querendo aparecer para alguém. E até mesmo isso serve para mim que eu estou falando. Então, por que muitas das dificuldades que o povo de Deus tem hoje, irmãos? Não tem outro caminho a falar, senão que nós estamos realmente vivendo uma situação de Laodiceia e não temos recebido a graça do Senhor como aqueles receberam naqueles dias lá. À medida que eles tinham de tanta graça do Senhor, que quando olhavam um para o outro e via qualquer irmão em qualquer situação de risco ou situação de dificuldade alimentar, ou seja lá o que for, o que é que eles faziam? Eles estavam dispostos a tirar da sua própria vida, da sua própria roupa, para poder dar para os irmãos. Então essa é a vida normal, mas vivemos uma vida normal e precisamos reconhecer isso na presença do Senhor. Vamos avançar um pouco mais, mas guarde esses princípios aí no seu coração. Vamos entrar rapidamente em Betânia, só rapidamente para pegar um personagem aqui e a gente vai tentar aqui concluir esse tempo. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 10, versículo 38, eu não vou ler, mas os irmãos já conhecem, mas você pode pegar a referência, chegar em casa e dar uma olhada lá. Diz que numa aldeia havia alguns irmãos, entre eles Marta e Maria, e também Lázaro. E você vai ver isso também em João capítulo 11, em João capítulo 12, em Mateus capítulo 26, 6, em Marcos capítulo 14, em diante. Então você vai perceber que em Betânia, que a tradução de Betânia seria casa de figos, ou abundância de figos, ou também abundância de sofrimento. Nesse lugar que fica a 3 quilômetros de Jerusalém, o Senhor entrava e saía, principalmente nos dias que estavam antecedendo ali a sua crucificação. E quando o Senhor foi para aquela cidade, para aquele vilarejo, na verdade, a 3 quilômetros de Betânia, aconteceu o seguinte, que Marta
se sobressaiu perante a sua irmã Maria, e estando Marta lá com Maria, aconteceu o seguinte, como o Senhor muda as coisas para nos trazer lições bem preciosas. Maria estava aquedada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos, e Marta agitada de um lado para o outro, querendo fazer muitas coisas para agradar o seu Senhor. E aconteceu que, quando ela viu que Maria estava naquela condição, aquedada aos pés do Senhor, para ouvir os ensinamentos do Senhor, ela se agitou. Ela disse: Senhor, manda que essa minha irmã venha me ajudar. E o Senhor fala para ela: ela escolheu a melhor parte. Na verdade, o que o Senhor está falando, está colocando ali para nós, é quebrando os paradigmas dos judeus. Porque quem deveria estar aos pés do mestre eram os discípulos maiúsculos, ou discípulos homens. Os mestres não tinham discípulas mulheres, tinham discípulos homens. O que os discípulos deveriam estar fazendo naquele exato momento ali, eles não fizeram. Mas Maria aquedou-se aos pés do Senhor para ouvir o seu ensinamento, e Marta pensava igual os judeus homens. Lugar de mulher é aonde? Na cozinha. Nós herdamos isso também. Mas o Senhor estava falando ali que lugar de mulher é aonde? Está vendo? Lugar de mulher aos pés do Senhor. E falou para Marta, corrigindo o seu serviço, que o lugar dela era onde? Também ali. Mas Betânia tem outros dois personagens. Você está percebendo como o Senhor inverte as coisas? Para trazer lições espirituais para nós e quebrar os paradigmas da cultura que nós estamos vivendo. Só que tinha dois personagens ali que não eram nem Marta e Maria. Quem são? Em Betânia, Lázaro e quem mais? Simão, o leproso. Eu fico olhando assim, eu já li várias literaturas acerca desse assunto, os irmãos só pegam Marta, Maria e Lázaro. Só que se você pegar Mateus capítulo 26, Marcos 14 e o próprio João capítulo 12, você vai perceber lá que deram um banquete, Marta servia, João capítulo 12, Maria se aproximou e derramou quebrou o vaso de alabastro, e quando você pega os outros textos das Escrituras, ela não lançou apenas o conteúdo do vaso de alabastro aos pés do Senhor, ela ungiu o Senhor da cabeça aos pés, como nosso irmão leu aqui o Salmo 133. E o Senhor fala para ela se antecipou, ela fez isso para o meu sepultamento, mas ao mesmo tempo a vida de Maria cresceu tanto naqueles dias no convívio com o Senhor, que ela estava dizendo que o vaso de alabastro ali, que geralmente era guardado para o dia das núpcias, para ser quebrado, e para o perfume tomar todo aquele ambiente do quarto, e para poder agradar o noivo, e era muito precioso, custava realmente 300 denários, ela quebra aos pés do Senhor. E qual foi dos discípulos que fez isso? Homens, nenhum deles. Você entende? E isso aconteceu naquele banquete na casa de Lázaro. Então eu vou pegar o texto, para que depois você diga assim: não, espera aí, irmão, Simão leproso estava lá? Na casa de Simão leproso, na casa de Lázaro não, perdão. Mateus capítulo 26, no versículo 6, diz assim: ora, estando Jesus aonde? Em casa de quem? Então, em Betânia, na casa de Simão o leproso, aconteceu esse fato. Verso 7, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro
cheio de precioso bálsamo que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, quando você olha aqui, derramou sobre a cabeça. Se você ler Marcos capítulo 14, vamos ler também. Versículo 1. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de quem? Simão, o leproso. De novo, veio uma mulher trazendo vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E aí você tem a continuação do assunto. Mas está claro que esse vaso de alabastro foi quebrado na casa de quem? Simão, o leproso. Então, se nós vamos falar sobre Betânia, nós temos que incluir quem? Simão, o leproso. Então, você tem os personagens que estão aí, Marta e Maria, Lázaro e Simão, o leproso. Agora vamos pensar e que o Espírito Santo possa falar ao coração dos irmãos. Quando você vai observando bem o texto, você vai perceber o seguinte: nesse contexto que o Senhor estava de Betânia, quais foram os personagens que interagiram com Jesus? Marta e Maria. Lázaro falou alguma coisa? Simão falou alguma coisa? Você está entendendo? Você está compreendendo? Quando o Senhor faz isso com a cultura, porque eram os homens que tinham que tomar a frente, porque eram os homens que precisavam tomar a dianteira de fazer aquelas coisas ali, mas não fizeram. Quem fez foi as duas irmãs. Maria, quando nós olhamos para ela, nós vamos perceber e identificamos claramente, irmãos, uma vida rendida aos pés do Senhor. Quando você olha para Marta, você vê claramente uma pessoa que tem um coração para servir, mas também está disposta a ser corrigida, e em João capítulo 12, não tem nenhum tipo de censura da parte do Senhor com relação ao serviço que ela está fazendo. Nós encontramos em Lázaro um testemunho claro da vida de ressurreição, a vida eterna do Senhor, que chamou Lázaro para fora daquela condição, e 4 dias depois que ele havia sido morto, Lázaro ressuscitou dentre os mortos. E ele veio, e apenas o que os discípulos precisavam fazer foi desatar as ataduras. E Simão leproso, você não vê nenhum diálogo ali, irmãos, da conversa com o Senhor. Então, os irmãos que deveriam interagir, dialogar, estar à frente, não fizeram. Mas o Espírito Santo faz questão de registrar. Para quê? Para que isso possa falar também a nós como igreja. Irmãos, Betânia é uma condição orgânica, espiritual, real, do que a igreja deveria ser em todo o tempo da sua história sobre a face da terra. Nos últimos dias da vida do Senhor, o Senhor entrou várias vezes em Jerusalém e saiu de Jerusalém para Betânia e pernoitava em Betânia, descansava em Betânia, voltava de Betânia para Jerusalém e depois fazia o mesmo percurso. E você vai ver o seguinte: chega um determinado momento que o Senhor entra dentro do templo e examina todas as coisas, está no livro de Marcos, e o Espírito Santo faz questão de registrar pelas palavras de Marcos, como já sendo tarde, o Senhor não tinha mais nada a fazer com Jerusalém, mas o desejo do coração do Senhor, da vida orgânica, espiritual, real, como família, como igreja, o Senhor encontrou ali em Betânia. E encontrando em Betânia, apesar de Betânia satisfazer o coração do Senhor, mas quando o Senhor acende de onde? De Betânia. O Senhor ressuscitou e acende de Betânia. Mas só que quando o Senhor está acendendo de Betânia, o que é que o Senhor fala para os discípulos? Esperar é onde? Na cidade, em Jerusalém, para que de lá sejais revestidos de poder. Ou seja, então a vida que estava em Betânia precisava ser levada para o contexto de Jerusalém.
Então você percebe esse princípio do Senhor. O Senhor pega uma aldeia frágil, sem muita expressão, a 3 quilômetros daquilo que o Senhor desejou tanto no seu coração, para envergonhar Jerusalém, e ainda mais para envergonhar os fariseus, os saduceus, os herodianos, e aqueles que estavam ali, doutores da lei, mas não fizeram o que 2 irmãs fizeram. E quando a gente vai ver mais apuradamente, no dia da ressurreição do Senhor, quem é que está lá? Uma Maria. E que Maria é? Maria Madalena. E o Senhor apareceu primeiro a ela, não apareceu a nenhum dos outros discípulos. Então o que é que isso está falando para nós, que somos varões? Tenhamos cuidado, irmãos, de talvez com o nosso machismo estejamos colocando as irmãs debaixo de um jugo que Deus não colocou. Precisamos tomar cuidado, porque essas coisas não são minhas, essas coisas estão aqui nas Escrituras e precisam ser levadas seriamente diante do Senhor. Nós não podemos remover os marcos antigos, mas se esses marcos estão comprometidos, precisam ser arrancados para ser colocados outros marcos de acordo com o desejo do coração do Senhor. Então o Senhor tem inquietado o meu coração com relação a esses assuntos, e como o Senhor pega essas coisas que parecem ser loucas, parece que não são, parece que tem alguma coisa meio estranha aqui, o Senhor pega essas coisas para nos humilhar, irmãos. Vamos falar de algumas outras coisas, essa é a maneira do Senhor fazer. Voltamos novamente para 1 Coríntios, capítulo 1, e para lembrarmos para nós mesmos, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. O Senhor está mudando o tempo todo as mãos e a gente não está percebendo. E precisamos ler a palavra com cuidado. E vocês estão ouvindo, vocês têm a obrigação de ir naquilo que eu estou colocando e ler para ver se o que eu estou falando está de acordo com a palavra ou não. Porque se é minha palavra, descarte, irmãos. Mas se o Senhor está nesse assunto, então precisamos colocar os nossos olhos. Nós desprezamos demais as irmãs. E as irmãs têm um lugar importantíssimo naquilo que o Senhor deseja fazer. Vamos lá. Eu não parar aqui e continuar. Então o Senhor usa essas coisas para poder falar o nosso coração. E nesses 2 irmãos que não falam nada, nós temos lições preciosas. Lázaro não vai entrar, mas Lázaro fala sobre a vida de ressurreição. Lázaro fala sobre uma vida sobrenatural. Lázaro, ele não precisa falar para falar. Por onde quer que Lázaro passe, você vê ali a manifestação da vida do Senhor. Mas quando nós temos Simão o leproso, uma das coisas que também precisamos pensar é o seguinte: você acha que Jesus entraria na casa de um homem que é leproso e não curaria ele? Ou poderia dar, dentro do contexto dos judeus, alguém dar um banquete sendo leproso, e vai Maria, Lázaro e Marta e os outros discípulos para aquele banquete? Você acha que o Senhor não curou Simão? Claro, irmãos, que curou Simão, não tenho dúvida nenhuma. Mas cada um desses personagens tem uma característica a ver com a vida da igreja. Maria, aos pés do Senhor, crescendo ao ponto de derramar o que é mais precioso. Marta, aquele irmão ou irmã que pode ter o seu serviço corrigido por qualquer um. Lázaro, ele não precisa falar coisa nenhuma, a vida dele é um testemunho. Não sei se Ademilton está aqui ainda, acho que já foi, então a gente fala com mais liberdade. Irmão, Ademilton claramente é um testemunho da vida de ressurreição do Senhor. Ele não precisa falar nada.
Mas só o simples contato com ele, seu coração lhe constrange, é constrangido. Por que é constrangido? Porque a vida sobrenatural está dando testemunho na vida desse irmão. Mas Simão o leproso, quem é que se identifica com Simão o leproso? Tem algum Simão leproso por aqui? Esse status precisa acontecer na vida da igreja. Era leproso, não é mais. Mas a condição das palavras do Senhor deve levar essa pessoa à humildade diante de Deus. Deus está pegando as coisas loucas para confundir as sábias, as desprezadas para confundir as que são. Então o Senhor precisa de Simão leproso no meio da assembleia, para o tempo todo, não é para eu lembrar para você, não é para eu lembrar para você, nem você lembrar para mim. É para nós olharmos no espelho, contemplando como por espelho a glória do Senhor, o que é que precisa ser refletido? O Senhor em nossas vidas. Mas o Senhor tem que nos lembrar o tempo todo o que nós somos, tem que nos colocar para baixo. Não é, irmãos, não estou pregando algo contra o Evangelho. Veja 1 Pedro novamente, ou é 2ª, nós vamos dar uma olhada aqui rápida. 2 Pedro capítulo 1. O Senhor vai falar de várias coisas aqui que estão relacionadas com uma vida cristã normal. No versículo 8, diligência, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. No versículo 8, o Espírito Santo coloca essas palavras aqui através de Pedro. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego. Quais são as coisas? As que citamos: diligência, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Pois, verso 9, aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O que aconteceu com Simão leproso? Ele foi o quê? Purificado. Ele foi purificado. E quando nós olhamos também para uma cena que acontece no livro de Lucas, o Senhor, se eu não estou enganado, parece que é Lucas capítulo 8, mas você tem um Simão que também dá um banquete, e naquele lugar também acontece de alguém quebrar um vaso de alabastro e derramar sobre a pessoa do Senhor. Só que aquela mulher, ela é chamada de mulher pecadora, e aquele homem diz claramente ali, se esse fosse profeta, sabia que essa mulher é pecadora e não ia permitir que essa mulher se achegasse a ele. Aí o Senhor conta uma pequena parábola de alguém que devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E aí o que acontece? O Senhor diz assim: quem perdoa mais deve amar o quê? Mais. Quem perdoa menos deve amar menos. Então aquele homem ali foi perdoado em 50 denários. A mulher foi perdoada em quanto? 500. Quem ama mais a pessoa do Senhor? Aquela mulher. Você compreende? Aquela mulher ama mais o Senhor do que aquele homem que está ali, também chamado Simão. E aí o que é que ocorre dentro daquilo que estamos falando? Versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então o Senhor precisa nos lembrar, irmãos, da nossa condição antes de nós crermos nele. Sabe por que o Senhor faz isso? Para que nós não nos vangloriemos. Não fomos nós que buscamos ele, não fomos nós que fomos atrás do Evangelho, não fomos nós, irmãos, que de forma dedicada buscamos a pessoa do Senhor noite e dia para sermos salvos, mas ele veio ao nosso encontro. E esse Evangelho, de uma vida normal, numa assembleia normal, precisa ser dita,
Nós precisamos lembrar nossa condição anterior e nós precisamos saber agora onde nós estamos. Então, Simão leproso, ele precisa estar entre os irmãos? Claro, irmãos. Todos nós, sem exceção, somos como Simão leproso. Precisamos lembrar da purificação dos pecados de outrora, pois essas coisas não existindo em nós, diz assim, somos o quê? Cego. Se achamos que temos alguma coisa para contribuir, se achamos que somos alguma coisa, fomos nós que buscamos o Senhor. Não, irmão, o Senhor vê o nosso encontro. E isso também é para nos humilhar. Então vamos passar por alguns textos rapidamente para concluir esse pensamento aqui. Em Hebreus capítulo 11, o Senhor também vai usar esse princípio com relação a personagens do Velho Testamento para também falar ao nosso coração, dentro do princípio que estamos vendo de 1 Coríntios capítulo 11. Então, Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, diz assim, verso 31. Então, temos uma outra personagem aí bem interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 31 diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Quando nós pegamos Tiago, o capítulo está pertinho aí, irmãos, um pouquinho só para frente, Tiago capítulo 2, versículo 25. Verso 24, para contextualizar melhor, diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras. Então tem que ler o contexto para nós não entrarmos em confusão. Ninguém é justificado por obras, somos justificados pela fé. As obras acompanham aquele que foi justificado, e não por fé somente. Verso 25, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Agora vamos pegar Mateus capítulo 1. Versículo 5. Que é bem interessante. Aparece Raabe novamente, agora na genealogia de Jesus Cristo, capítulo 1, diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí vai contando a genealogia até chegar aqui o versículo 5. Salmão gerou de Raabe, quem é Raabe? A meretriz. A Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e a Obed a Jessé, e a Jessé gerou quem? O rei Davi. Você colocaria Raabe nessa genealogia? O Senhor é tão soberano que Ele decidiu no seu coração precisar do DNA de Raabe, para colocar aqui, com Salmão, para que Salmão gerasse a Boaz, de Boaz gerasse a Obed, e Obed a Jessé, e de Jessé gerou quem? O rei Davi. Você está percebendo o princípio de Deus aí? Você colocaria na sua genealogia? A gente ia esconder, irmão. Mas Deus coloca. Sabe por que Deus coloca? Porque Deus não tem problema com isso. E essa também é uma palavra que me incentiva bastante. Sabe por quê? Porque em meio aos meus pecados, às minhas dificuldades, às minhas fraquezas, às minhas limitações, Deus me quer. Deus nos quer, irmão. Deus não escolheu errado, não. Deus escolheu certo. Não importa qual tenha sido os seus pecados de outrora ou os seus pecados depois que você creu no Senhor. Você pode gerar um rei. A vida que está dentro de nós pode trazer o Senhor Jesus Cristo de novo.
Você compreende? Então vamos um pouco mais. De Jessé, verso 6, gerou ao rei Davi, e ao rei Davi, a Salomão, da que fora mulher de... Aí o negócio pegou. Irmão, como nós falamos anteriormente, Deus poderia colocar qualquer um dos outros filhos de Davi no trono. E soberanamente Ele poderia até colocar o primeiro que morreu do relacionamento de Davi com Betseba. Mas o Senhor resolveu levar. Mas depois, soberanamente, o Senhor pega Salomão, nessa situação aqui conflituosa, difícil, e o que é que ele faz? Coloca Salomão como quem? Como rei. E a palavra de Deus diz assim, depois do Senhor Jesus, ele é a pessoa mais sábia que pisou sobre a face da terra. Não tinha ninguém que superasse Salomão em sua sabedoria. Você entende como é que Deus faz isso? Vamos um pouco mais. Marcos capítulo 16, versículo 9. Versículo 1, 16:1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então o Senhor já havia morrido. É o primeiro dia da semana, verso 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Novamente, as irmãs se antecipam e estão aqui primeiro do que os irmãos. E eu vou contar uma experiência no final para os irmãos. Verso 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer a seus discípulos, interessante, deveria ser os discípulos que ouviram o Senhor, os discípulos que ouviram o Senhor falando que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse julgado, que ele fosse morto, como está lá em Mateus capítulo 16, e o Senhor fala novamente sobre esse assunto, mas os discípulos não foram, mas as irmãs ouviram bem, ou não? As irmãs ouviram bem, mais do que os irmãos, e elas foram o quê? Ter com o Senhor no primeiro dia da semana. Mas o anjo diz: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem? Mas o Espírito Santo faz um negocinho aqui, Apareceu primeiro a Maria Madalena. Se fosse eu que escrevesse o livro de Marcos, eu colocava ponto, acabou. Mas o Senhor faz aqui, apareceu a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Voltamos ao princípio, Simão leproso. Você está entendendo? Do que a gente tem que se vangloriar, irmão? De nada. O Senhor faz questão de colocar essas coisas. Maria Madalena, deveria ser ponto, mas o Senhor diz vírgula, da qual expelira 7 demônios. O que é que o Senhor está usando o princípio de todo o tempo o Senhor nos está trazendo para, não é para baixo no sentido de depressão, não. O Senhor está querendo nos trazer para baixo no sentido de nós nos avaliarmos de maneira correta. Senhor, eu era uma Maria Madalena cheia de 7 demônios, mas o Senhor me salvou. E quando chegar lá em cima, irmãos, a gente vai dizer assim: Senhor, eu me santifiquei,
eu busquei a palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo mais. Vai chegar assim? Vai dizer isso para o Senhor? Quem se atreve, irmãos, a dizer isso para o Senhor? O que é que nós vamos dizer para o Senhor? Foi graça. Foi graça, irmãos. Foi graça. Nada mais do que isso. Foi graça. Então, o tempo todo o Senhor está nos querendo nos manter numa condição de recebermos graça da parte do Senhor. Nós não queremos. Nós resistimos. Porque resistimos, Deus resiste ao soberbo. Mas se nós nos quebrantamos, se nós nos achegamos como nós somos na presença do Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Dá graça. Irmãos, Deus tem uma queda maravilhosa, perdoe, Senhor, falar dessa maneira, mas Deus tem uma queda maravilhosa pelos aqueles que são humildes, desprezados, ridicularizados, que são colocados no canto. O Senhor deseja, irmão, derramar abundante graça sobre essas pessoas. Não fomos nós de nobre nascimento, poderosos que fomos chamados, não. Somos os pequeninos do Senhor e precisamos ser agradecidos por isso. Então não temos, irmãos, nenhuma maneira, nenhuma forma de agradecer ao Senhor se não nos humilharmos na sua presença. Amém? Então, Maria Madalena, da qual o Senhor expelira 7 demônios. Vamos para Lucas capítulo 22. Versículo 31. Então nós já sabemos da história, vamos apenas tirar os textos aqui dentro do contexto, mas depois, por favor, você pode ir lá. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Para mim é estranho. Satanás pede para que eles sejam peneirados. O Senhor roga para que a fé deles não desfaleça. O Senhor sabe que Pedro vai negar ele, mas o Senhor diz assim: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Não é estranho? Versículo 33, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E aconteceu justamente que o galo cantou, antes que o galo tivesse cantado, Pedro negou a pessoa do Senhor 3 vezes. Mas vamos para João, e fiquemos com essas coisas aí. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Você falaria isso para alguém que falhou com você? Você falaria isso com alguém que lhe traiu? Que negou você? É como se você estivesse andando com Gabriel no meio da rua, aí passa os policiais aí do período da grande tribulação. Porque vai ter específicos para caçar os cristãos. E aí ele diz assim: estou passando por ele. Aí diz assim: esse aqui é meu pai. Ele diz: seu pai, tudo bem. Ele é cristão? É. Você tem certeza disso? Tenho. Você conhece ele bem? Não. Mas ele é cristão. O que é que vão fazer comigo? Vão me pegar. Hein? Mas aí acontece o seguinte, que depois ele se arrepende, e depois de ter se arrependido, ele vai até a mim na prisão. Ele disse: meu pai, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Aí eu tenho que dizer para ele: então agora você vai para casa e fortalece a teus irmãos. Tem lógica? Não tem, irmãos. Você percebe mais uma vez Deus colocando a gente de cabeça para baixo e confundindo nosso raciocínio, pegando as coisas que a gente perece. Senhor, mas eu não faria dessa maneira, mas o Senhor faz. E aqui em João, para terminarmos, capítulo 21,
João capítulo 21, versículo 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Então Simão já tinha se encontrado com o Senhor, e o Senhor vai fazer algumas perguntas aqui para desmontar o coração de Pedro e colocar algumas coisas aqui que são bem interessantes, mas não dá tempo de entrar. Versículo 15 assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando o Senhor pergunta, o verbo aqui é agapau, o ágape, amor sacrificial. Você me ama com esse amor sacrificial? Aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, amor filial, amor da amizade. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E ele continua, verso 16: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agapau novamente, ágape, amor sacrificial. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filial, amor da amizade. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aí ele mudou o verbo, agora aqui é filial. Tu tem amizade por mim? Você tem algum relacionamento comigo? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Independente qual seja o nível do seu amor pela pessoa do Senhor, independente qual tenha sido a sua experiência, até mesmo de negar a pessoa do Senhor, independente de qual tenha sido a sua situação de fracasso ou a minha situação de fracasso, Deus não muda o seu amor para conosco. Mas é interessante, ele começa num nível muito alto, um amor sacrificial, e o Senhor também está provando o coração de Pedro, porque ele negou o Senhor 3 vezes, então 3 vezes o Senhor tem que perguntar a ele. O Senhor, pela segunda vez: tu me amas com amor ágape? Pedro disse: eu te amo com amor filial, um amor da amizade. Aí o Senhor baixa para o nível de Pedro: tu me amas com amor da amizade? Pedro diz assim: tu sabes que eu te amo. Mas em todas as 3 vezes o Senhor diz: apacenta, apacenta e apacenta. Ou em outras palavras, nossa vida um dia, irmãos, pode experimentar derrota, mas aquilo que Deus colocou dentro de nós é para a eternidade. Não é para a gente ficar, irmão, na nossa derrota, não. É para a gente levantar a nossa cabeça e ir em direção à pessoa do Senhor, independente de qual tenha sido a nossa experiência de fracasso. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer que nós possamos servi-lo, Deus quer que nós avancemos em nossa vida espiritual, Deus quer que eu e você sejamos vencedores. Essas coisas, irmãos, parecem ser controversas, mas estão aqui os princípios que Deus usa. Deus deseja dar mais graça a cada um de nós, mas para que essa graça ela quer nos alcançar, ela pode nos alcançar, mas essa graça só vai fluir quando nós estivermos numa condição que possamos realmente achar graça da parte do Senhor. Então, irmãos, consideremos essas coisas diante do Senhor. Teria mais 2 textos, mas o tempo não dá. E que o Senhor nos ajude a pensar da maneira que Deus pensa e a usar os princípios que Deus usa, e não os nossos princípios, nem os nossos paradigmas, nem os nossos parâmetros, nem as coisas que nós temos na nossa cabeça. Nós precisamos ir de novo às Escrituras e lê-la de forma simples, e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra também de forma simples. Alguns anos atrás, uma irmã me perguntou se havia vencedores entre nós, e eu sei que essa irmã já deu uma olhada boa aqui, ela não está aqui não, mas graças a Deus ela continua firme e continua reunindo. Então essa irmã pegou e perguntou para mim: irmã, há vencedores entre nós? E eu fiquei balançado com essa pergunta. Mas eu falei para ela: irmã, eu tenho
esperança que tem vencedores entre nós. Aí eu fui para casa, eu nunca tinha feito isso depois de alguém me perguntar alguma coisa. Fui para casa e cheguei e orei, pedindo ao Senhor que o Senhor pudesse me mostrar alguma coisa. Nesse dia, por incrível que pareça, eu sonhei com alguns irmãos que estão aqui na Assembleia hoje. E a maioria eram irmãs. E depois de muito tempo, eu não sei nem porquê, eu lembrei desse assunto. E novamente, eu também não sei porquê, eu fui até a presença do Senhor e pedi ao Senhor que o Senhor me mostrasse. Senhor, e agora? O número tinha aumentado, mas ainda era mais irmãs do que irmãos. Quando muitas vezes nós falamos sobre os vencedores que tem lá no Apocalipse capítulo 2 e 3, nós identificamos assim os irmãos. Mas a pergunta é, vai ter vencedoras em Apocalipse capítulo 2 e 3? Tem. Então, amada irmã, não despreze o seu chamado, nem aquilo que o Senhor deu para você, não. Se você pegar todo o Novo Testamento, você vai perceber que as irmãs sempre se anteciparam. E vocês não sabem, irmãos, o quanto vocês, com um véu sobre a cabeça de vocês, ministram pelo menos para mim. De que tudo precisa estar na ordem de acordo com o que o Senhor estabeleceu e não de acordo com o que os homens estabeleceram. O Senhor nos ajude, o Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor nos ajude a perceber o que precisa ser percebido pelo Espírito. Senhor, nós colocamos esse tempo aqui diante de Ti, e aquilo que o Senhor pôde de alguma maneira impressionar o coração de cada um de nós. Não temos dúvida do Seu amor, da Sua misericórdia, da Sua graça, mas também temos que reconhecer que o Senhor mesmo resiste quando nós estamos soberbos. O Senhor nos ajude a termos uma avaliação correta acerca de nós, e identificarmos se há soberba no nosso coração, e que o Senhor nos ajude a voltar para Ti, Senhor. Esses são dias, como o Senhor mesmo profetizou, que seriam os dias de Laodiceia. Estamos no final da vida da igreja, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a perceber o que precisa ser percebido no nosso homem interior, pelo Seu Espírito. O Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa ser conosco, nos fortalecer poderosamente no Senhor, e na força do Seu poder, nos ajudando, Senhor, a sermos aqueles homens e mulheres de acordo com o Teu coração, em nome do Senhor Jesus. E lembrei aqui, nosso irmão Jorginho estava lá conosco, e outros irmãos também, como o irmão Frank compartilhou acerca de um sonho que ele teve, e numa fila tinha vários irmãos, e tinha um grande pregador daquela época, cheio de coisas nas suas mãos. E ele foi se aproximando do sumo sacerdote, aquele que tinha os olhos como chama de fogo. E quando ele abriu a mão, o fogo provou tudo que estava na sua mão e não ficou nada. Só que tinha uma irmã também conhecida. E essa irmã senhora estava ali com a mão fechada aqui assim, e foi se aproximando do Senhor com todo temor e reverência. Quando se aproximou do Senhor, ela abriu a mão, os olhos do Senhor tocou o que estava nas mãos dela e não mudou a natureza do que estava nas mãos dela, porque o que estava nas mãos dela era ouro, prata e pedras preciosas. Assim também, irmãos, não é a quantidade nem a visibilidade do seu serviço, é o quanto nós estamos fazendo em oculto que ninguém vê, mas está contribuindo para o interesse do Senhor. A palavra é clara, convém que Ele cresça e que nós diminuamos. O Senhor nos ajude.